Fala galera retada, aqui é o Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. Voltei no Quinta com Júlia. Hoje é um vídeo polêmico. Vamos lá. Galera, é o seguinte, assim, eu fico pensando aqui em relação a tudo que está acontecendo com a publicação de Julia Kendall, e eu fico pensando assim, cara, o que é que está acontecendo com Julia atualmente no Brasil? Né? Julia já é lançada aqui no Brasil há vários anos, há mais de uma década, e sempre pela Mitos Editora, e já passou por diversos formatos. Atualmente, existem dois títulos que estão em publicação. O primeiro deles, que eu vou citar, é o Julia edição limitada ou republicação, como eu gosto de falar, porque republica Julia desde o número 1, né? Lembrando que Julia já saía em formatinho e passou a ser republicado aqui nesse formato desde 2019, tá bom? E temos o Julia Nova Série, que é também em formato italiano. A numeração é menor porque ela foi zerada e traz histórias inéditas da personagem. E aí nós temos dois casos de publicações que não estão vendendo tanto quanto eu gostaria e quanto a própria editora Mitos gostaria. E eu vou explicar aqui como funciona, né, todo esse contexto, mas principalmente eu vou alencar aqui alguns pontos que eu considero assim fundamentais ou importantes para que as vendas não estejam tão boas quanto a própria editora Mitos gostaria. Mas lembrando, né, vamos entender como funcionam as publicações de cada uma. Começando pela Julia Republicação, a editora Mitos ela lança pacotes de 5 edições. São 5 edições lançadas de uma vez, que ficam em pré-venda, e o leitor ele pode comprar ou de uma vez ou pode comprar fracionado, de acordo com o seu bolso, né? Já a Julia Nova Série, ela já passou por diversos formatos. Ela foi lançada mensal, inclusive o lançamento, né, a notícia do lançamento do Julia Nova Série foi um furo aqui do Cangaceiro HQ, né, que foi numa live no Instagram. Posso até tentar resgatar essa live e colocar aqui no YouTube para vocês verem, foi bem divertido. Tava lá presente o Marcelo Presto, né, do canal do Presto, e uma colecionadora, né, que a gente vai, enfim, vou tentar trazer aqui para vocês darem uma olhada, e a Joana Russo, que trabalhava lá na Mitos Editora na época, né, e ela deu esse furo aí de reportagem aqui no Cangaceiro. E a Julia Nova Série ia continuar trazendo as histórias inéditas da personagem, a princípio mensal e com uma história por edição. Até então tudo bem, porque a Julia Formatinho estava vindo com 2 histórias por edição, mas era bimestral. Então a gente tinha 12 histórias por ano. Tudo bem, ia continuar praticamente a mesma coisa. Só que com o passar de um ano, a periodicidade já mudou. Deixou de ser mensal para bimestral, e ainda continuando com uma única história por edição. Então a gente começou a ter prejuízo de 6 histórias por ano. E agora o negócio ficou ainda mais sério, porque em 2025, Julia Nova Série ficou trimestral. Então teremos 4 histórias de Julia inéditas esse ano, já saiu uma, né? E agora faltam mais 3, e cara, vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Bom, primeiro motivo que eu acho que pode estar levando aí a queda das vendas da personagem, né, e está sendo meio vertiginoso assim, é a questão da periodicidade. Isso, primeiro ponto, periodicidade. Por quê? Porque Julia, ela tipo assim, vamos pegar logo a republicação. São 5 edições lançadas de uma vez. Naquele momento, a editora faz um esforço, né, para que os seus seguidores conheçam a personagem, recebam, né, essas edições, né, ou busquem essas edições aí, né, onde quer que você compre, seja na internet ou em alguma loja. E depois, assim, os influenciadores parceiros, né, divulgam amplamente essa pré-venda e tudo mais. Eu sou um deles, né? A gente é parceiro da editora Mitos. Mas depois dessa pré-venda e que o material começa a chegar na mão da galera, acabou. Não há mais lançamentos dessa republicação ao longo do ano inteiro. E aí, assim, né, a gente vai ter resenhas esporádicas, mas a gente não vai ter aquele peso da novidade. Não vai ser mais novidade. E não vai estar sempre nos destaques das pré-vendas, dos lançamentos, etc. E aí, quem não é falado, não é lembrado.
né? Então as pessoas acabam esquecendo e priorizando outros títulos que vão estar sendo lançados e evidenciados mês a mês. Com relação a Júlia, nova série, isso também está afetando ela, principalmente agora que ela é trimestral, né? Pouco falado, lançam, né, há aquela divulgação, mas aí por 3 meses ela fica meio que esquecida pela maioria dos leitores e isso vai deixando ela sempre em segundo plano e assim por diante, até que, né, enfim, a editora chega a declarar, né, que as vendas não estão lá tão boas. Algumas pessoas vão dizer assim, não, mas é porque haviam muitos títulos da Júlia. Eu discordo, por uma razão simples. Eu acho que assim, eu discordo e concordo em alguns pontos. Concordo porque a gente sabe que o leitor Bonelli, ele compra tudo de tudo, né? Então ele não compra só Júlia, ele compra Tex, ele compra Zagor, ele compra... agora na editora 85 nós temos aí também o Mágico Vento e vários outros títulos. Dragoneiro, que está aí crescendo cada vez mais e assim por diante. Fora os títulos que são fora da Bonelli, que a galera compra também e que não tem nada barato atualmente. Mas aí tem um outro ponto. Esses títulos eles não concorriam diretamente um com o outro. Primeiro porque a Júlia Nova Série, como eu disse, ela teve várias periodizações. A Júlia Republicação era lançada basicamente uma vez por ano e o cara comprava da forma que podia e queria. E a Júlia Especial, que republicava as histórias da Jovem Júlia, ela já é uma coleção finalizada, que você também podia comprar da forma que quisesse, tá certo? Né? Aos poucos, um por mês e assim por diante, né? São só 10 edições, inclusive você pode ir atrás dela aí, né? Embora acho que já tenha um ou outro número já esgotado, porque, enfim, né? Vende pra caramba, quer dizer, né? Enfim, vende e aí até inclusive tem alguns números esgotados, né? Enfim, que vende, mas assim, há um ritmo muito lento. E aí vem um outro ponto, que até é uma curiosidade, que tanto o Dorival quanto o Igor, né? O Igor da Mundo Mitos, e que é a atual cara da Mitos nas redes sociais, né? Nas lives, é que existem alguns volumes da Júlia que vendem muito mais do que outros, o que gera uma inconstância nas vendas e cara, para uma série é importante que todos os volumes vendam bem, para que ela tenha continuidade. Não é isso que está acontecendo com Júlia. Alguns números vendem mais, outros vendem menos, e isso gera uma insegurança, né, na editora, principalmente do ponto de vista empresarial, né? Mas aí vamos lá. Júlia tem esse problema da periodicidade, onde as pessoas acabam esquecendo que ela existe porque tem um monte de outros títulos sendo lançados e ela, pô, saiu uma vez no ano e acabou, entendeu? É isso que eu acho que pesa bastante. Segundo ponto, o formato. O formato. Eu adoro histórias mensais, eu tenho todas essas aqui que saíram mensais no formatinho. Não tenho todas ainda no formato italiano, mas é por uma questão de espaço mesmo, então eu escolhi não ter tudo. E tenho todas da nova série, claro, porque é inédita, coisa que eu ainda não li, né? Eu estou relendo, inclusive a coleção antiga que a gente está vendo as resenhas aqui, e eu estou sempre acompanhando as inéditas, né? Que é a novidade para mim, né? E eu fico triste, né? Quando só tem 4 volumes inéditos esse ano. E aí o que acontece? A gente vem percebendo cada vez mais que o leitor Bonelli ele está antenado numa palavra que eu falo muito aqui no canal, que é o tal do custo-benefício. O custo-benefício é quando você, às vezes, gasta um pouco mais, mas que a longo prazo, ou quando você faz uma divisão do número de histórias que tem numa edição, você percebe que está economizando. E isso tem acontecido principalmente, aí eu vou citar um exemplo da editora 85, que para mim é um dos maiores custo-benefícios do mercado editorial da Bonelli, né? Aqui no Brasil. Veja bem, você pega ali uma edição uma edição que às vezes sai aparentemente caro, né? R$ 70, 60 e poucos reais, 50, 60, enfim. Mas quando você faz uma divisão de histórias que tem ali contidas, né? E vai fazer essa divisão, você percebe que o valor por história é baixíssimo. R$ 15, R$ 14, que se você fosse pagar numa mensal, não aconteceria dessa forma, né? Você pagaria bem mais. Um exemplo, essa daqui, ó, que foi o volume 26 da Júlia Nova Série, saiu por R$ 35,90, tá entendendo? Então, esses encadernados possibilitam
ter uma economia, né, maior quando você pensa no todo, né, na quantidade de histórias e no valor por história. Isso tem se refletido em várias editoras. Na editora 85, na Saikan, na editora Futuro, que lança aí o Nathan Never, e a própria editora Mitos, que lançou o Dylan Dog Omnibus, que é um imenso sucesso e que esgotou o primeiro volume, né? E temos aí o 2 e o 3, que logo mais deve estar em pré-venda. E aí, gente, cada vez mais o leitor Bonelli ele tem pensado nisso para economizar um pouco e ter um bom número de histórias para ler, né? E a Júlia ela ainda persiste nesse formato aqui, mensal, uma história por edição e tudo mais. E talvez esse formato, infelizmente, ele já não se adeque mais à nova realidade dos leitores de Bonelli aqui no Brasil. E eu tô tirando aqui dessa conta o Tex, tá certo? Por quê? Porque o Tex ele é a tradição em pessoa, ele é a tradição. Os caras querem a mensalzinha mesmo, que é a melhor, é aquela que é a origem de tudo, é a principal história dele, e também porque tem caras que colecionam realmente há 50 anos Tex, né, velho? O cara tem mais de 600 volumes em casa do mesmo personagem. Mudar o formato da mensal é impensável. Mas a gente tem várias outras coleções que são encadernadas e que fazem muito sucesso, como Grande Mestres. A gente vê o caso da Tex Edição Gigante, que é uma coleção com histórias completas, né, e grande, assim, com mais de 200 páginas. Então, o leitor ele tem gostado muito, né, de pegar nesse quadrinho com muitas histórias, né, aquele volumão grosso, né, parrudo. E ele tem achado isso mais interessante, né, eu tenho percebido isso. Talvez tenha chegado o momento da Júlia ou chegar assim a migrar para o formato que Dragoneiro tem atualmente, né, que são 2 histórias por edição, ou, cara, fazer um reboot mesmo e lançar os ônibus da Júlia, enfim, cara, eu tenho tudo, mas eu sei que o que eu quero é que a personagem emplaque, tá certo? Talvez o ônibus com 5 histórias, 4 histórias da Júlia por edição, pudesse vir no formato da republicação, e as histórias inéditas da Júlia poderia vir no formato de Dragoneiro, com 2 histórias por edição. Né? Enfim, eu estou só confabulando, não sei nem quanto custaria isso, né? Sinceramente não sei. Né? Eu estou aqui como fã, né, e leitor assíduo de Julia Kendall. Então, o primeiro ponto já falei, o segundo ponto também. Terceiro ponto, eu acho que tem a ver com o público-alvo da Júlia. Júlia é um quadrinho investigativo, mas às vezes ele não dialoga diretamente com o leitor usual do quadrinho policial. Também ele não dialoga diretamente com qualquer leitor Bonelli, porque ele não é um faroeste, não é uma ficção científica, muito menos um quadrinho de aventura de verdade. Apesar de ter esse título, né, As Aventuras de uma Criminóloga, Júlia não é uma aventureira, ela é uma investigadora. Pior não, desculpa, né? Mais que isso, ela é uma criminóloga, ela é uma cientista, tá ligado? Ela é uma cientista, ela tem um interesse acadêmico muitas vezes nas suas investigações ali. E aí é quando a gente percebe que esse título ele tem públicos específicos. O maior deles, na minha opinião, é o público leitor e que consome conteúdos de true crime, né, de crimes reais. E talvez a gente precise chegar nesse público, né? É claro que eu tento de alguma forma, mas como eu disse já outras vezes em outros momentos, né? O peso das palavras e das propostas de uma editora, né, através de seus veículos oficiais, é muito maior do que qualquer influenciador, tá bom? Principalmente uma editora tão longeva quanto a Mitos. Acho que tem que se encontrar esse público, né? As mulheres leitoras, né? As mulheres leitoras de histórias em quadrinhos, a galera do True Crime, que coincidentemente é bem feminino, né? A maior parte do pessoal as mulheres adoram ver um crime acontecendo. Uh, e aí vem esse lado do público. O quarto motivo que eu posso colocar aqui é o preço. É o preço. A gente está falando de uma mensal, formato Bonelli, né, que é um pouco maior que um formatinho, menor também, um pouco menor que um formato americano, capa cartão, papel offset preto e branco, e que atualmente, na última pré-venda, estava com preço de capa, viu gente? Preço de capa não quer dizer que é o preço disponível
porque a Mitos sempre coloca lá o desconto de no mínimo 35%, e nas lives da Mundo Mitos, né, aliás, do Mitológico, desculpa, né, do canal da Mitos, a gente tem aí sempre cupons aí de 10 a 12, 15% de desconto. Então isso já ajuda bastante a cair esse valor de capa. Mas o último volume da Júlia saiu por R$ 44,90, se não me falha a memória. Se eu tiver errado, eu corrijo aqui, mas é R$ 44,90. Cara, é caro, velho. É caro pra um quadrinho mensal. Imagina tu pegar todo mês 45 pila e pá, só numa mensal, tá certo? E aí a gente sabe que, principalmente com as promoções, a gente consegue às vezes quadrinhos com um acabamento físico muito bom, com histórias muito boas também, né? Mas com outras temáticas, ou por esse valor até mais barato, né? Então é preciso também pensar nesse ponto, né? O preço também é importante aqui, né? Não basta só eu mudar o formato e dizer, a galera vai comprar porque compra. Não, cara, isso impactaria inclusive tags. Se você pegar tem coleções de tags que não vende para todo mundo, por quê? Porque é muito caro, entendeu? Então não é todo mundo que tem essa condição. E se você quer atrair novos leitores, um dos principais pontos é o preço. Quando ele olhar o preço, ou ela olhar o preço, vai cair pra trás, né, velho? Vai ter um infarto na hora. Assim, caraca, isso tudo. Então, assim, é importante a gente pensar nesse ponto, né? E talvez, se fosse esse valor, mas com uma quantidade de histórias, um a mais, né, tal, aí o cara pensaria naquele lance que eu falei do custo-benefício. Ele tá esse valor, mas tem aqui duas histórias, pô, e duas histórias de Júlia dá 260 páginas. Então, já fica um tijolinho bacana, né? Então, gente, é isso, né? São esses 4 motivos. Eu talvez esteja esquecendo algum outro, né? Mas a gente pode conversar aqui nos comentários, né? Vamos conversar aqui nos comentários. O que é que vocês acham que pode mudar ou melhorar, né, em relação à Júlia, para que ela volte, né, a crescer no mercado editorial brasileiro? Porque Júlia, ela tá sempre nessa montanha russa, né? Uma hora tá lá em cima, outra hora desce, outra hora sobe, né? Mas para séries mensais, ou melhor, né, para séries contínuas assim, é bom que ocorra uma estabilidade, né? A Júlia, ela faz um imenso sucesso lá fora na Itália, né? Passando do número 300, e seria muito interessante a gente ter esse sucesso replicado aqui no Brasil novamente, beleza? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado. Curte, se inscreve, compartilha, coloca aí nos comentários o que é que você acha, né? Sempre mantendo o respeito, porque aqui o público é de altíssimo nível, e bora ler quadrinhos.